Olá, queridos, como está? Que a paz de Deus esteja com você e que você tenha um bom final de domingo e um bom início de semana. A mensagem que vamos refletir hoje está no início do livro de Apocalipse, logo no capítulo 1, o qual Jesus Cristo começa a revelar as coisas que vão acontecer. É importante sabermos que o livro de Apocalipse ele foi escrito há 2.000 anos, mas ele foi escrito para nossa era. E lembrando que o livro de Apocalipse ele é o único livro da Bíblia que contém uma promessa para aqueles que leem esse livro. Muitos outros livros têm promessas, mas uma promessa para quem lê, ele é o único que tem essa promessa da Bíblia, ok? Então, vamos começar pelo versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aquele Deus Elohim, ok? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Então, a gente pode, embora a Bíblia, o título de Apocalipse do apóstolo João, na verdade, queridos, o Apocalipse ele não é do apóstolo João. Ele é o Apocalipse de Jesus Cristo. Simplesmente foi João quem o escreveu. Então, nós precisamos ver também que Deus deu as chaves a Jesus Cristo para revelar o que iria acontecer. Então, voltando um pouco na história, João ele foi enviado pelo imperador Domiciano à ilha de Patmos, que era uma ilha que era enviado todos os prisioneiros de guerra. Porque antes dele ser enviado para lá, Domiciano não estava contente com o que João pregava. Tentou matar João em uma caldeira de óleo fervente e não conseguiu. E não conseguindo matá-lo, então enviou João à ilha chamada Patmos. E nessa ilha onde os prisioneiros iriam ficar presos, lá naquela ilha o Senhor Jesus Cristo aparece a João e João foi arrebatado. Lembrando que arrebatado aqui não se fala, é um outro tipo de arrebatamento que não é diferente do arrebatamento da igreja. Ali João foi arrebatado em espírito, diz a Escritura, no dia do Senhor. Ele não foi arrebatado, tirado da terra, ok? E aí no versículo 3 tem a promessa: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia, guardem isso, e guardem as coisas que nela
estão escritas porque o tempo está próximo. Aqui, queridos, a gente pode muitas vezes se perguntar, desde aquele tempo Jesus disse que o tempo já estava próximo. Mas vamos concordar, não, né? Já se passaram 2.000 anos e muita gente diz, não, isso não vai mais acontecer. Queridos, a gente tem que se lembrar de uma coisa, que o tempo do Senhor, que o tempo de Deus é diferente do nosso, e que se Ele disse que está próximo, é porque Ele está, sim, próximo, ok? No versículo 4, porém, é apresentado de que o remetente, né? Na verdade, no versículo 3 é apresentado o remetente e no versículo 4 é apresentado o destinatário do livro de Apocalipse. O remetente aqui e o destinatário a gente vai ler agora. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, versículo 4, graça e paz seja convosco da parte daquele que era e que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Então, aqui a gente tem 2 remetentes. Jesus Cristo, que é fiel testemunha, e também os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Os destinatários, porém, são a igreja e também os reis da terra, aqueles que são governados por Satanás. Porém, é importante saber que no capítulo de número 1 a 3, a gente tem cartas às igrejas. As igrejas são o povo de Deus, ok? Mas também existiam 7 igrejas no tempo de João, 7 igrejas locais na Ásia, o qual João e o Jesus Cristo manda João enviar essas cartas às 7 igrejas. Então aqui é uma passagem de dupla referência. Ele se refere às 7 igrejas da Ásia e a igreja do Senhor, que dentro da igreja do Senhor tem 7 tipos de questão, que cada tipo representa uma daquelas 7 igrejas, ok? Bom, então aqui a gente vê o remetente e o destinatário. A partir do verso 5, a gente começa a ver o caráter revelado de Cristo. Então lá no 8 diz assim, eu vou pular um pouquinho, tá? Lá no 8 diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, aqui Jesus, lembra que lá no início ele se revelou a João, mas aqui no 8 ele termina essa
identificação, digamos assim. Essa identificação que Jesus Cristo faz dele próprio a João. Também, bom, então, no período profético, na escala profética, esse é o início da era da igreja, ok? Então, o início da profecia é a era da igreja, é o que a gente está vivendo agora. Lembrando que a gente vai falar mais adiante da cronologia do livro. Mas eu quero agora, já que agora a gente já falou do período da igreja e da identificação do remetente do destinatário da carta, eu quero falar da promessa que está no livro de Apocalipse. Essa promessa, querido, é tão importante. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Essa promessa, ela é uma promessa em que nós devemos nos atentar a ela. Porque muita gente diz, não é, isso não é muito difícil entender, então não vou ver essa parte. Querido, existe essa promessa. Então, a promessa do Senhor é que nós devemos ler, porque quanto mais entendimento a gente tiver, a gente não vai ser enganado quando as coisas começarem a acontecer. Então, leia, estude o livro de Apocalipse, porque ele é um mapa sobre as coisas do fim. E antes que eu me esqueça, Apocalipse significa tirar o véu, ok? Esse é o significado em hebraico. Então, tirar o véu significa que o Senhor está nos contando coisas que ainda vão acontecer para a gente se preparar. Então, o Apocalipse, ele é uma revelation em inglês, é revelação. E o significado da revelação é tirar o véu. Então é como se tu tivesse com os olhos vendados e alguém tirasse a venda dos teus olhos, e ali Jesus começa a demonstrar o seu plano para o fim. Bom, sem mais delongas, para esse vídeo não ficar muito comprido, eu te mostrei o início, agora eu vou te mostrar o fim. Lá no capítulo 20 de Apocalipse, ele começa a demonstrar os meus, falar a respeito dos 1000 anos, que é o milênio. Depois que passar a grande tribulação, o milênio virá. E o milênio, como o próprio nome diz, são 1000 anos em que Cristo detonará, prenderá de Satanás, no versículo 1 e 2 do capítulo 20 diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e prendeu
a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, depois que acabar a grande tribulação, que é o governo do anticristo, Jesus ele vai prender o falso profeta, o anticristo e Satanás. E aí depois ele governará 1000 anos. E o final da história, querido, é lindo. Porque no versículo 21 diz: E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e mais não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu noivo. Então, queridos, aqui demonstra o ápice da história, quando nós formos morar com Deus. Lembre que a igreja já foi arrebatada aí. Nós estamos no período pós-grande tribulação. A igreja é arrebatada lá no capítulo 4, verso 1. Mas aqui no ápice, aqui sim, Deus derrotar toda a maldade. E aí começará a eternidade. Lembre-se que esse livro é o ápice da história. É importante que nós entendamos esse livro, que nós possamos ter ele como base da nossa, não como base, mas que ele possa refletir o nosso conhecimento. E só para terminar lá do versículo 27 do capítulo 22, deixa eu ver aqui, um minuto, diz assim, 17, diz assim: E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da árvore da vida. E no 20, aquele que testifica essas coisas diz certamente, sem demora venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, aqui se cumpre todo o ápice da história. O livro de Apocalipse, ele é um livro que ele revela o amor de Deus por você. Ele não é somente um livro que revela os acontecimentos do fim. Ele revela, sim, mas ele é mais que isso. Ele revela o amor de Deus e o caráter de Cristo. Que Deus te abençoe. Eu te convido a ler e estudar esse livro, porque tal como a promessa de Jesus lá no versículo 3 do capítulo 1, todos que leem serão abençoados. Que Deus abençoe sua família. Que você possa ver a mão de Deus sobre você ao estudar essa parte das Escrituras. E lembre-se, ele não é tão difícil que seja impossível ser interpretado. Que Deus te abençoe, graça e paz. Tenha um bom final de semana.